E vamos falar hoje do capítulo 17. Capítulo 17, Lucas, ele narra Paulo e Silas passando por 3 cidades, Tessalônica, Bereia e Atenas. E nessas 3 cidades, eles enfrentam desafios diferentes, contextos culturais diferentes. E eles enfrentam desafios para compartilhar o Evangelho. E não diferente de nós. Nós fomos chamados também para pregar o Evangelho. Aonde nós fôssemos, deveríamos fazer discípulos. E nós também encontramos desafios para fazer isso. E Paulo e Silas deixam muitas mensagens para a gente. Mas uma que eu pego e aplico à minha vida, está lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Pode projetar, por favor? Diz assim: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, porque Paulo pregou primeiro aos judeus, assim como o do grego. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Por que me traz essa lição? Livro de Atos, no capítulo 17. Porque há poder no Evangelho. Há poder no Evangelho para salvar vidas. Há poder no Evangelho para libertar cativos. Há poder no Evangelho para curar enfermos. Há poder no Evangelho para salvar casamentos. Há poder no Evangelho para mudar caráter. Então, o que o Evangelho não fizer, eu não sei o que nós podemos fazer. Porque o poder de todas as coisas está no Evangelho. E o que é o Evangelho? Jesus Cristo. Do início ao fim, o Evangelho aponta para Cristo. Então, há poder em Cristo, há poder no Evangelho. Atos 16, Lídia, foi falado domingo passado pelo nosso irmão Silvão. Lídia se converteu, o carcereiro se converteu, a jovem possessa foi liberta. Por quê? Por intermédio da propagação da palavra, do Evangelho. O Evangelho, ele alcança todo tipo de pessoa. Eram 3 pessoas diferentes, 3 classes sociais diferentes. Todas elas foram alcançadas. Então o Evangelho não é exclusivo. O Evangelho é para todo aquele que no Senhor crê. Lídia era uma mulher piedosa. Talvez você conheça alguém assim. Uma mulher piedosa, ouviu a palavra de Deus. O Senhor deu sensibilidade a ela, para ela aceitar a palavra. Ela foi salva. A jovem adivinhadora, outro contexto, prisioneira de Satanás, lá em Atos 16, explorada pelos homens. Só que onde o Evangelho chega, cativos são libertos. Onde o Evangelho chega, demônios são expulsos. Onde o Evangelho chega, a salvação acontece. Diferente de Lídia, mas foi liberta, mas foi salva. O carcereiro também diferente, praticante de uma religião do Estado, a ponto de praticar o suicídio. A ponto de desistir da própria vida. Foi cantado aqui, por mais que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei. Palavras de Abacuque. Começa o livro questionando, começa o livro fazendo perguntas para o Senhor e no final declara sua confiança no Senhor. Este carcereiro, a ponto de desistir de tudo da própria vida, o Evangelho chegou diante dele. O que ele fez? Se converteu. Foi salvo. Evangelho, irmãos, é a boa nova de Cristo. Não é uma historinha, não é um livro de autoajudas, não é um lugar onde eu vou e deixa eu ver o que tem para mim hoje, no dia de hoje. Não é só isso, irmãos. O Evangelho não é só isso. O Evangelho, ele é poder transformador de Deus em ação. É o poder de Deus em ação na minha e na sua vida. E por onde o Evangelho passa, através das nossas vidas, ele precisa deixar marcas. Aonde nós passamos, nós deixamos marcas. Que tipo de marca estamos deixando? Eu não posso deixar a marca da Paula. Você não pode deixar a sua marca. É a marca de Cristo.
é a marca do evangelho, é a marca do que você está cheio, transbordando, que é o Espírito Santo. E ele deixa marcas. O que as visitas de Paulo promoveram em cada cidade por onde ele passou. Paulo, os apóstolos, os discípulos e todos nós. O que as nossas visitas estão promovendo às pessoas. Depois que Paulo e Silas saíram da prisão, lá em Atos 16, eles seguem para Tessalônica. Atos capítulo 17, versículo do 1 ao 4, por favor, Leandro. E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava: este Jesus que eu vos anuncio é o Messias. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como a multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Primeira coisa que Paulo faz quando chega naquela cidade, ele tinha acabado de ser preso. Foi para uma cidade, ele temeu? Ele falou: vou ficar escondido, vou deixar de pregar o evangelho, porque eu fui preso, porque eu passei por isso, porque eu passei por aquilo, porque está difícil a vida cristã, eu vou abandonar, eu vou deixar de falar de Jesus, porque tem muitas guerras, porque tem muitas retaliações. Não, ele procurou uma sinagoga. Quando passamos por lutas e saímos dela, o que nós fazemos? Desistimos? Tiramos as mãos do arado, porque está muito difícil? Pulamos do barco? Ou seguimos rumo àquilo que o Senhor tem para nós? Paulo seguiu. Paulo e Silas procuraram uma sinagoga. Sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para orar e para estudar a palavra. Paulo, ele tinha um acesso para pregar ali. Paulo tinha as portas abertas para ir até ali. Ele era rabino, ele era judeu, então ele tinha a oportunidade de falar, de pregar, de estar ali. Ele tinha um microfone na mão. E Paulo se valeu disso. Paulo não desperdiçou a oportunidade de pregar o evangelho. Sabe o que é isso, irmãos? Sabedoria. Paulo foi sábio. E a Bíblia diz em Salmos capítulo 90, versículo 12. Aqui eu vou ler na versão NVT. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Irmãos, o salmista aqui está falando da brevidade da vida. A vida é curta. Não pense que nós ficaremos aqui para sempre. Nosso destino é ao lado do Senhor. Eclesiastes capítulo 3 diz: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Tempo de viver e tempo de morrer. Agora a pergunta é: o que é viver bem a vida? É viver com sabedoria. E o que é viver com sabedoria? É não desperdiçar as oportunidades. Nós estamos agindo como Paulo. Ele tinha oportunidade. Ele poderia, a sinagoga estava aberta para ele pregar. Ele tinha acesso. Você tem acesso a alguns lugares. Você tem acesso a algumas pessoas. Você está aproveitando a oportunidade? Ou você está desperdiçando? Nós estamos desperdiçando. Sabe, irmãos, existem oportunidades que passam pela nossa vida que elas não voltam mais. Às vezes a gente pensa: eu não vou fazer agora. Eu vou ter uma oportunidade de pedir perdão. A pessoa morre. Eu não vou visitar um parente. Eu vou deixar para ir no Natal. Acontece algo. Você não tem a oportunidade de se reunir com a sua família. Então, irmãos, se você tem a oportunidade de se reunir com a sua família, se reúna hoje. Se você tem a oportunidade de perdoar, não espera sentir que você não vai sentir. Perdoe, aproveite a oportunidade que o Senhor dá. Se você tem a oportunidade de consertar uma falha de caráter, conserte, por mais doloroso que seja. Se você tem a oportunidade de falar de Jesus, fale.
Silvão pregando aqui recentemente, ele falou: se Deus me manda falar com alguém, a gente tem que ir lá e falar. Se o outro vai receber, de verdade eu não controlo isso. Mas fato é que se o Espírito Santo me conduziu a pregar o Evangelho, a falar de Jesus para alguém, eu vou fazer. O que o outro vai fazer com isso é entre ele e Deus. E eu estou em paz, amém? Paulo, então, em Tessalônica, ele falou de Jesus. O tempo todo, Jesus estava na boca, estava na vida, estava no gesto de Paulo. Ele falou de Jesus crucificado, ele falou de Jesus ressurreto. E de que maneira ele falou de Jesus? Expondo as Escrituras. Ele não falou de Jesus de outra maneira, senão expondo as Escrituras. Por isso que a Bíblia diz que há poder no Evangelho. Quando foi proposto para nós trazermos a ministração do livro de Atos aqui numa pregação expositiva, irmãos, às vezes dá um pouco de medo. Porque se fala assim, uma pregação expositiva, ela é um pouquinho mais demorada, você tem que destrinchar versículo por versículo e não sair do contexto. E assim, às vezes, a pessoa quer o fogo, às vezes a pessoa quer aquilo uau, às vezes a pessoa quer aquilo tudo. Mas isso é do homem. O Evangelho por si só faz todas as coisas. A gente não tem que fazer nada, simplesmente expor as Escrituras. Porque quem tem o poder é ela, que é Jesus, não é o homem. Então, Paulo expôs as Escrituras com clareza e simplicidade. Qual era a base comum que Paulo tinha com os judeus em Tessalônica? Exatamente as Escrituras, o Pentateuco, a palavra. Ele tinha isso em comum. E de novo ele usou a sabedoria. Então Paulo fala assim: se eu tenho algo em comum com você, eu vou usar isso. Porque o nosso diálogo fica mais fácil. Você entende, você sabe do que eu estou falando. Então era mais ou menos assim, Paulo falando: judeus, sabe as Escrituras que vocês acreditam? Eu também acredito. Sabe, elas dizem isso, isso e isso acerca do Messias. E sabe o Cristo que eu estou falando aqui para vocês? É esse Messias que a palavra fala. Eu não estou falando de nada fora do Evangelho, nada fora da palavra. Eu estou falando do que as Escrituras dizem. Isaías, eu provo para vocês aqui, expondo. Isaías 53, meus irmãos, o que diz? Que ele viria, que ele seria desprezado, que ele tinha que morrer pelos nossos pecados, que ele tomou sobre si as nossas dores e tudo isso. Então, Jesus fez tudo isso. Jesus Cristo de Nazaré sofreu, foi açoitado, foi cuspido, foi colocado numa cruz e morreu. Ele não tinha pecado, mas morreu para que nós fôssemos perdoados. Exposição da palavra, irmão. Então é assim, eu tenho um argumento. Paulo tinha algo em comum, a palavra, mas ele tinha também Jesus. Então ele conectou uma coisa a outra para mostrar para as pessoas que o Messias que eles estavam esperando, achavam que não tinha vindo, já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Foi isso que Paulo fez. E Paulo fala: isso aqui que eu prego, meus irmãos. E através dessa pregação simples, expositiva, se converteram judeus, gregos e mulheres influentes. Isso é muito bom, irmãos. Acredito que Paulo tenha ficado muito satisfeito. Tenha falado: glória a Deus. Muitas pessoas aceitaram Jesus, assim como nós. Todas as vezes que fazemos um apelo e uma pessoa vem para cá, a gente glorifica a Deus, a festa no céu. Mas no reino espiritual não é sempre assim. Não é bem aceito. No reino espiritual, no inferno, eles não celebram, eles se levantam contra nós. E foi assim que aconteceu com Paulo. Muitas pessoas se converteram e isso despertou inveja nos líderes judeus. Líderes judeus sentiram inveja de Paulo. Está lá no versículo 4 de Atos 17. Só que o mesmo também já havia acontecido lá na Antioquia, em Atos 13. Também sentiram inveja de Paulo. Então Paulo já tinha experiência com isso. Paulo já tinha sido preso e mesmo assim continuou pregando o Evangelho. O que eu tenho para dizer com vocês? O que o Senhor tem para dizer para nós? A inveja só traz destruição, irmãos. A inveja, não existe nada bom
Não existe inveja branca. Inveja é inveja, seja pequena ou seja de coisas grandes. Ela só traz destruição. Ela trouxe destruição para Lúcifer, ela trouxe destruição para Caim, ela trouxe destruição para Saul e traz destruição para os dias de hoje também. A inveja não tem nada bom. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, versão King James. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes, sejais totalmente unidos sobre uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Qual é o contexto aqui da igreja de Corinto? Estava havendo discórdia entre os irmãos. Uns diziam assim: eu sou de Paulo. Outros: eu sou de Apolo. Aí outros: eu sou de Pedro. Aí outros: eu sou do grupo de Jesus Cristo. Sabe, é mais ou menos assim: eu não gosto da pregação da Paula. Eu gosto da pregação do pastor Sandro. Eu não gosto da pregação do pastor Sandro. Eu gosto da pregação do pastor Gabriel. Paulo responde, irmãos. Paulo fala assim: por acaso Cristo está dividido? Por acaso vocês foram crucificados através do nome de Paulo? Por acaso foi Paulo que foi crucificado pelos pecados de vocês? Falando dele mesmo. Por acaso vocês foram batizados no nome de Paulo? E Paulo não era contra o batismo nas águas, ele batizou muitas pessoas. O que Paulo está falando aqui com essa fala, irmãos? Com essa fala ele quer dizer assim, Deus não me enviou para um grupo privado só com pessoas que eu batizei. Deus não me enviou para cuidar de um grupo privado de pessoas. Eu cuido do lado de cá, pastor tal cuida do lado de cá, fulana cuida do lado de cá e Beltrano cuida do lado de cá. Não, Paulo sabia o chamado dele. Paulo sabia para o que ele tinha vindo. Ele sabia que ele foi chamado para pregar o evangelho e trazer as pessoas para viver em unidade, não só com ele, mas com Cristo. Paulo tinha essa certeza. Então ele sabia que ele não foi chamado para fazer um grupo em torno dele mesmo. Jesus está falando. Jesus está falando conosco nesta manhã. Nós somos um único grupo que serve a Jesus Cristo, que obedece a Jesus Cristo, em que o cabeça desta igreja se chama Jesus Cristo. Sabe o que isso quer dizer? A igreja de Jesus, sem placa, a igreja de Cristo, eu e você, não compete entre si. Pelo contrário, Jesus falou para os discípulos quando eles disseram: olha, estão pregando no teu nome, estão expulsando no teu nome. Jesus falou assim: vem cá, aquele que não ajunta, espalha. A gente não compete entre nós, estamos todos juntos com o mesmo propósito. Irmãos, não é sobre o vaso, é sobre o que está dentro dele, é sobre o que ele carrega. Não é sobre quem está aqui pregando, é sobre o que ele está falando, é sobre o que ele está expondo. Não é sobre a pessoa. Pessoa por si só não tem poder nenhum, mas o que ela carrega, o que ela expõe, tem o poder de fazer todas as coisas sozinha. A inveja, mais uma vez, não foi motivo para desanimar Paulo, nem Paulo e nem Silas. Então assim, teve inveja aqui? Vamos partir daqui. Saíram de Tessalônica, foram para uma outra cidade, Bereia. E aí o que eles fazem quando eles chegam lá? Atos 17, versículo 11 e 12. Eles foram para a sinagoga. Eles não foram tomar cafezinho, eles não foram sentar numa padaria e comer e falar da vida e falar dos planos. Não, eles tinham um propósito. Procuraram de novo uma sinagoga. Será que nós estamos procurando oportunidade para ser um instrumento de Deus, para salvar pessoas? Procurando oportunidade para falar de Jesus? E eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. Eu não preciso disso aqui. Eu não preciso estar aqui. Eu prego Jesus com a minha vida. Nós pregamos Cristo através de um abraço, através de um acolhimento, através de uma palavra doce, de uma palavra branda.
de um aconselhamento que não precisa de microfone. Atos 17, 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo das Escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Desta forma, muitos dentre os judeus creram, bem como um grande número, olha as mulheres aparecendo aqui de novo, de mulheres gregas de alta sociedade e não poucos homens gregos. Os bereanos, irmãos, eles estavam ouvindo o ensino do mais famoso apóstolo e teólogo da igreja primitiva. E mesmo assim, eles foram examinar as Escrituras para ver se aquele ensino de Paulo era realmente bíblico. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Para falar de Jesus, precisamos de conhecimento da palavra, para que a gente não seja envergonhado. Um exemplo disso está lá em Atos capítulo 18, um homem chamado Apolo pregava muito bem, chegou numa cidade, ele pregava muito bem, pregava de Jesus, só que ele precisou ser preparado um pouco mais. O Senhor usou Priscila e Áquila para que o ensino que ele tinha fosse aperfeiçoado, para que ele pregasse com mais exatidão. Então, irmãos, às vezes a gente pensa assim: eu conheço Jesus, eu já li a Bíblia inteira, mas você precisa de ajuda para conhecer melhor. Você precisa de ajuda para que nós não passemos um conhecimento errado para as pessoas. Discipulado, cursos na igreja, pastor, tirar a dúvida, levantar, eu não entendi esse versículo. A gente precisa de mais Priscilas e Áquilas na nossa vida, que possam nos instruir acerca da palavra. Então Paulo, assim, ele sabia o que ele estava falando. Embora Paulo fosse, o cara, ele conhecia muito da lei de Jesus. Mas mesmo assim os bereanos foram olhar, peraí, deixa eu ver se o que ele está falando condiz aqui. Todo o discipulado que eu faço, irmão, o atendimento, eu posso lá, falei com você versículo tal, versículo tal, versículo tal. Cabe às mulheres serem bereanas ou não. Fato é que eu tenho minha consciência tranquila de que eu não aconselho, de que eu não discipulo fora da palavra. Isso eu tenho tranquilidade. Paulo não tinha o que temer. Se eles estivessem de fato buscando a Deus, ao examinar as Escrituras, eles iam descobrir que o que Paulo estava pregando era verdade. Então, irmãos, quem tem a vida, quem tem a Bíblia como base para a vida, não se preocupa. Não se preocupa. Eu não me preocupo de estar aqui. Porque não é a Paulo, é a palavra. Então, de verdade, o meu conselho, o conselho do Senhor para nós é: examine. A Bíblia diz: de toda profecia nós devemos examinar. Examine a palavra, né? Eles não estavam ouvindo Paulo e analisando Paulo, sobre a roupa de Paulo, sobre o jeito que Paulo falava. Não importa quem está aqui. Os bereanos só queriam saber se o ensino era verdadeiro. Não importava a roupa, não importava o cabelo, não importava se a Paula estava de tênis ou de salto, não importava se a Paula estava com isso ou com aquilo, descabelada, não importa. É a palavra. Então peraí que eu vou olhar, porque a Paula, a roupa da Paula, o sapato da Paula não podem fazer nada por mim, mas o que ela está pregando pode. A palavra, o evangelho pode. Então era isso que estava no coração dos bereanos. A gente tem que examinar as Escrituras, claro, irmãos. Mateus 22, 29, quando os saduceus que não acreditavam na ressurreição trazem uma questão para Jesus, e já trazendo o questionamento mal intencionado, Jesus responde assim para ele: vocês estão equivocados, vocês estão errados, ou vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quem não conhece a Escritura, a tendência é errar.
Se você recebe um ensino que está fora da palavra, a tendência é você errar. É por isso que receber um ensino, palavra, eu vou conferir. Os bereanos não estavam errando. Então assim, a gente tem que estudar? Sim. Conferir nas escrituras? Sim. Mas com o seguinte cuidado, da gente não se tornar cético demais, questionando tudo. Aí o pregador desce, bem, eu não concordo com você, por isso. Está na Bíblia? Eu não posso fazer nada. Desculpa da sua opinião, tá? Eu sinto muito, mas é o que a Bíblia diz. E eu não posso mudar. Se a gente não tomar cuidado, a gente vira cético demais, avaliando as pessoas demais, tendo sempre um questionamento da boca. Por que foi cantado esse louvor? Nossa, não combinou. Por que fulano não puxou? Nossa, combinava mais com outra voz. Por que tem dança na CBN? Percebe? Sendo que há um propósito para tudo. E a gente começa a olhar as coisas avaliando, julgando, como se o culto fosse para nós e não para Deus. Os bereanos receberam a mensagem com vívido interesse, com o coração aberto e com a mente clara. Não é só ter o coração aberto, precisa ter a mente clara, saber o que você está recebendo, saber o que é aquele ensino. E no versículo 13, os líderes judeus, lembra que eles tiveram inveja de Paulo e Silas, lá em Tessalônica? Eles ficam sabendo que Paulo está pregando em Bereia. E aí eles falam, vamos para lá com o mesmo propósito, fazer com que eles parem de pregar, impedir que eles preguem o evangelho. E de novo, Paulo sai dali, não desiste. Paulo vai para uma última cidade que nós vamos falar, Atenas. Paulo vai para Atenas, só que desta vez ele deixa 2 amigos. Deixa Silas e Timóteo lá em Bereia. E segue para Atenas. Atos capítulo 17, versículo 16. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ele ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. Irmãos, Atenas era o centro religioso da Grécia. Ali todas as divindades que você imaginar, estava tudo ali. Tinha mais de 30.000 imagens expostas pela cidade. Existem pessoas que dizem que era mais fácil você encontrar uma imagem, uma estátua, do que uma pessoa naquela cidade, porque era tomada. Era Deus disso, era Deus daquilo, era um monte de coisa. Tudo tinha ali. Paulo, vendo essa idolatria excessiva, ele fica indignado e entende que ele não pode esperar Silas e Timóteo, e aí ele começa a pregar na sinagoga, mas não só na sinagoga, ele começa a pregar nas praças também para quem estivesse ali. O que eu aprendo com isso? Talvez a gente não está em Atenas, talvez a gente não tem tantos ídolos assim nessa questão, mas talvez você está situado num ambiente e que tem tanto pecado, é um ambiente tão hostil, é um ambiente tão ruim, que não tem nada de Deus, em que você fica indignado, mas você pensa, eu vou esperar meu discipulador, eu não posso fazer nada. Eu imagino Paulo pensando assim, mas eu preciso dos meus companheiros, porque a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Então é muito mais fácil você fazer algo com um amigo, amém? Só que, irmãos, o que acontece? Existem situações em que a gente não pode esperar o outro. Tem situação que você não vai poder esperar o estar preparado. Eu não estava preparada e fui. Eu acredito que quando Moisés disse para Deus, mas eu não sei falar, as pessoas vão duvidar, isso e aquilo. Aí sim Deus teve a certeza de que ele estava preparado. Porque quando eu chego dizendo, não, estou preparada, sozinha mesmo, eu quero. Aí Deus fala, não, tá não. Precisa sentar aí, ser quebrado um pouquinho mais. Quando nós achamos que não estamos preparados, aí sim que Deus nos capacita para isso. Paulo entendeu. Tem muita coisa aqui, o evangelho não pode esperar meus amigos chegarem. Eu preciso ir fazendo, eu preciso ir falando.
Sabe, e assim ele fez, não esperou os amigos. Atos 17, versículo 22. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago. Antes dele ir para o Areópago, irmão, segura aí. Antes dele ir para o Areópago, ele estava pregando nas praças. Chegaram filósofos e começaram a questionar: mas quem é esse homem? Quem é esse tagarela que está falando aí? Por conta disso, levaram ele para esse lugar, para o Areópago. Segue a leitura. E discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos vocês são muitíssimo religiosos, pois, caminhando pela cidade, eu observei cautelosamente os seus objetos de adoração, e eu encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais, em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. De novo, Paulo está falando assim, sabe esse Deus que está ali, que nem vocês sabem quem são? É esse que eu vim mostrar, é esse que eu vim apresentar para vocês, e esse anula todos os outros, esse aniquila todos os outros, esse é suficiente. Só que a reação de Paulo, quando ele entra naquela cidade e vê aquele monte de escultura, aquele monte de imagem, não é de condenação, não é de juízo, não é de desprezo. Ele não chega gritando aos quatro cantos de Atenas, falando: vocês vão para o inferno porque vocês são idólatras, vocês vão para o inferno, vocês vão queimar no inferno porque vocês estão adorando deuses pagãos. Paulo não faz isso. Paulo não aponta o dedo para os atenienses. Paulo tem sabedoria. É o poder do evangelho, de saber o que falar no momento correto e da maneira correta. E Paulo tinha. Paulo, ele teve a preocupação de pregar o evangelho de maneira cuidadosa e também respeitosa com os atenienses. Como nós estamos apresentando Jesus para as pessoas? Lá em Tessalônica, Paulo, lembra? Ele tinha algo em comum, as escrituras. Ele pregou expondo as escrituras. Em Atenas, ele tinha pontos de conexão entre a cultura grega e a mensagem da cruz. Então, nem sempre a gente vai ter a oportunidade de fazer um estudo bíblico com alguém. Nem sempre a gente vai ter a oportunidade de expor as escrituras. Mas nós temos a oportunidade de mostrar Jesus através do relacionamento. Quantas pessoas dizem assim: eu não quero ir para uma igreja porque eu fui machucada, eu não quero ir para uma igreja por isso e por aquilo, mas ela tem acesso a uma casa de paz onde a linguagem é diferente, mas ela tem acesso a você que carrega Cristo. Percebe? Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão comigo? Então nem sempre a gente vai ter essa oportunidade. Se Paulo chegasse ali expondo as escrituras, talvez não surtisse tanto, mas ele foi com muita cautela, com muito respeito, né? Através do relacionamento, ele fala assim: irmãos, eu estava passeando por aqui, aí por acaso eu vi. O Senhor dá para a gente essa sabedoria, esse discernimento, sabe? Quantas vezes eu não vi o pastor conversando sobre futebol, e aí se eu via futebol, jogador isso, jogador aquilo, quando se pensava que não, o pastor já estava colocando Jesus. Então nós temos a oportunidade de apresentar Jesus numa conversa rotineira, durante o nosso cotidiano. Versículo 24 de Atos 17, Paulo prega sobre a grandeza de Deus. Ele fala assim: Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque este ensinamento de Paulo contradizia aqueles filósofos que eu falei para vocês, do versículo 18, os epicureus acreditavam que a matéria era eterna, e não havia criador, o homem foi criado por si só. E também os filósofos estoicos, que a Bíblia fala também, que acreditavam que Deus não podia ter criado a si mesmo. Então o ensino de Paulo está falando assim: não. Deus criou todas as coisas. É isso que Paulo está ensinando. Versículo 25 diz assim: ele também não é servido por mãos dos homens, como se precisasse de algo, porque ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego
e supre todas as nossas demais necessidades, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declararam alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Paulo, ele está pregando a bondade de Deus. Ele é provedor, mas ele não só nos criou, ele cuida de toda coisa em relação à criação. Tem uma frase do Paul Washer que eu trouxe aqui, diz assim, ó: Deus não precisa de nada vindo de você. Então, quando ele te chama para vir e servi-lo, não é para preencher uma necessidade. Ele está te oferecendo um privilégio. É um privilégio estarmos aqui nesta manhã, adorando ao Senhor. É um privilégio quando Ele nos dá a oportunidade, como falou, de orar por outra pessoa. Às vezes a gente escuta, ora por mim, e fica cheia de medo. Não, não, não. Deus não precisa. Se a gente disser não, Ele levanta outra pessoa para fazer. Então é um privilégio dizer sim para Deus. Quando a gente fala não para Deus, quando Deus nos chama, não é Ele que perde. Somos nós que perdemos. E por fim, no versículo 30 e 31, Paulo prega sobre a graça de Deus. Ele prega Jesus, Salvador. Jesus é juiz. Diante deste sermão, irmãos de Paulo, em Atenas, algumas pessoas debocham, dão risada. Outras pessoas dizem assim, pode até ser verdade, Paulo, mas agora não. Agora eu passo a vez, quem sabe em outra oportunidade. Eu não acredito nesse Jesus que você está falando e sigo com você. Mas agora não, deixa eu curtir minha vida. Deixa eu namorar um pouco mais. Eu estou com muito trabalho, então agora não dá para eu servir Jesus. Eu não tenho como me aproximar, porque eu tenho muita coisa para fazer. E tem um outro grupo também, Jesus. Tem gente que fala assim, aceita. Tem gente que debocha, tem gente que diz agora não, e tem gente que aceita. Só que diante dessas pessoas que debocham, diante das pessoas que dizem agora não, o que é que Paulo faz no versículo 33? Se retira do meio deles. Estou pregando Jesus. Uns debocham, não acreditam na ressurreição. Os outros estão dizendo, pode ser verdade, mas agora eu não quero. Paulo fala, eu não posso perder tempo aqui. Ele sai da cidade. Se Paulo quisesse, ele tinha ficado ali a tarde inteira, argumentando sobre filosofia grega o dia inteirinho. Mas não era isso que Paulo queria. Paulo queria falar de Jesus. O propósito de Paulo era ali falar de Jesus. Então assim, não cabe Jesus na conversa, então eu não tenho nada a dizer. Se você está numa rodinha onde não cabe Jesus, seja falando ou seja através da sua vida, as pessoas te criticam, as pessoas não te aceitam, então eu não tenho o que fazer aqui. Eu me retiro. Ai, Paula, mas onde está isso na Bíblia? Eu mostro. Mateus, capítulo 10, versículo 14. Palavras do nosso Senhor Jesus. Se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, quando ele viu os discípulos, assim que vocês saírem daquela casa ou daquela cidade, sacode as poeiras das vossas alparcas, dos vossos pés. Segue. Porque tem pessoas que vão querer ouvir falar do ensino de Jesus. Irmãos, eu vi uma frase há muito tempo. Não nos chamou para ganhar discussão. Ele nos chamou para ganhar almas. O tolo perde tempo. O tolo desperdiça palavras com pessoas que não querem ouvir. Mas o sábio não. O sábio sabe aonde ele deve semear, aonde ele deve plantar, aonde ele deve falar de Jesus. E não é sobre ter a certeza de que as pessoas vão ouvir, não. Mas a partir do momento que você está falando das pessoas, não quero ouvir de Jesus, não vem me falar de Bíblia, não. Eu te convidei, mas não quero saber da sua igreja, não. Não me cabe. Pode ser parente, pode ser irmão, não me cabe. É igual mãe, quando fala assim, se não cabe meu filho, também não me cabe. A gente faz isso com pessoas, por que não fazemos com Jesus? Frequenta lugares onde Jesus não é bem-vindo. Voltando lá para Atos 17, eu já estou finalizando.
17:34. Aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago. Lembra que ele pregou lá? A pessoa ouviu e aceitou. E falou assim, não, eu vou com Paulo. Então ele não foi colocado ali à toa. Tudo tem um propósito do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes Deus vai te colocar em lugares, você fala assim, mas o que eu estou fazendo aqui? É para que alguém ouça Jesus, veja Jesus através da sua vida. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dámaris, e com eles muitas outras pessoas. Irmãos, até hoje é assim. Quando a mensagem do evangelho é lançada, ela encontra indiferença, ela encontra resistência ou ela encontra uma boa terra. Pergunta para nós, para quase finalizarmos. O que ela encontrou hoje aqui? Como nós recebemos a palavra hoje aqui? Com indiferença? Com resistência? Com o coração fechado? Ou com a terra boa, onde ela penetra e frutifica, para que outras pessoas possam usufruir disso? Eu concluo dizendo 3 coisas e a gente já vai adorar o Senhor. Primeiro, Paulo, ele adaptou sim a mensagem. Nas 3 cidades ele falou de uma maneira, mas ele não comprometeu o evangelho. Ele não tirou a essência do evangelho. Ele não mudou a palavra do Senhor. Irmãos, não fale nunca o que o outro quer ouvir para massagear o ego. Fale o que ele precisa ouvir. E não o que ele precisa ouvir da sua parte, porque a sua parte é carne. Mas o que ele precisa ouvir da parte de Deus. O evangelho. Não mude o evangelho para agradar pessoas. Não pense versículos para satisfazer o ego das pessoas. A gente não pode fazer isso. Paulo não fez. Jesus não fez. Nós não fazemos. Segunda coisa. Paulo aproveitou bem as oportunidades. Tessalônica, ele tinha acesso à sinagoga. Bereia, ele tinha a base do ensino, a palavra. Então, ele não tinha o que temer. Atenas, ele aproveitou a existência de um Deus desconhecido. Opa, isso tem aqui, é uma oportunidade que eu tenho. Então, eu vou pregar a mensagem de Cristo, é a ressurreição dos mortos. Falar que é por intermédio disso aqui que nem ele sabe, é por ignorância. É pura ignorância, mas é a oportunidade que eu tenho. E terceiro e por último, Paulo evangelizou no ambiente hostil, idólatra e improvável. E as pessoas se converteram. Você está esperando um ambiente favorável para falar de Jesus? É fácil falar de Jesus com o irmão que está do seu lado. Vocês têm a mesma fé. Prega Jesus num ambiente hostil. Prega Jesus onde está acontecendo uma festa da carne. Prega Jesus onde as pessoas são contra o evangelho. Só que Paulo pregou e as pessoas se converteram. Sabe por quê, irmãos? Porque não é sobre o lugar, porque não é sobre as pessoas, porque é poder de Jesus, porque é sobre Jesus. Tudo começa nele e tudo termina nele. Porque é poder do evangelho para salvar, para curar, para libertar. Não é sobre o lugar, não é sobre pessoas. Eu quero que você se coloque de pé, por favor. O ministério de louvor pode subir. Eu quero que você feche os seus olhos, coloque as suas mãos no seu coração e repita essa oração comigo, irmãos. Poder no evangelho. Senhor, assim como Paulo falou com sabedoria em Atenas, revelando o Senhor aos filósofos, nós oramos para que nos conceda a sabedoria de compartilhar a tua verdade em um mundo de incertezas, que encontremos palavras que ressoem com clareza e amor, levando os outros ao conhecimento de quem tu és. Senhor,
Inspira-nos a ser como os bereanos, que recebem a palavra com o coração aberto. Pedimos, Senhor, que nos ajude a reconhecer a Tua presença em todas as áreas da nossa vida. Que este conhecimento transforme a nossa maneira de pensar, de viver, de agir e de interagir com as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Aplaudam ao Senhor e vamos adorar a Deus.